Bom dia, meus irmãos. Hoje continuaremos a exposição em cima do segundo livro dos Reis. Convido a igreja para que abram suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas. Antes de iniciarmos, vamos orar. Santo Deus, Pai, mais uma vez, Pai, estamos aqui diante do Senhor para ouvir um pouco mais da Tua palavra, da Tua santa palavra, Pai. Pai, mais uma vez, Pai, há aqui um homem perfeito, Pai. Um homem que depende de Ti, Pai, para falar. E há aqui também, Senhor, outros irmãos que dependem de Ti, Pai, para entender o que Tua voz tem a dizer. E, Pai, que nós sejamos, Senhor, habilitados por Ti, Senhor, a ouvir da Tua palavra, a absorver, Senhor, o que o Senhor tem a dizer a nós. Pai, que apesar de mim, o Senhor fale a Tua igreja mais uma vez, Pai. Que apesar das limitações, Senhor, humanas, o Senhor entre nos corações mais uma vez e transmita a Tua mensagem, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai, e que Tua palavra, que Tua voz nunca falte nesse lugar. Isso que te oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Hoje nós vamos meditar em todo o capítulo. O tema da mensagem de hoje é bem simples, a resposta do Senhor. Nós vamos pensar, como de costume, dividimos em 3 pontos, em 3 etapas, esse capítulo. Primeira etapa, definimos como os planos dos reis, e vamos entender o porquê disso. Versículo 1 diz assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel. Em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Bom, o texto começa falando um pouco sobre esse homem chamado Jorão, que se tornou rei de Israel após a morte de Acasias, seu irmão. Refletimos um pouco também sobre Acasias nos últimos domingos. Acasias era um homem também mau, filho de Acabe, que morreu rapidamente, sem deixar herdeiros. Teve apenas 2 anos de reinado. Não deu tempo de deixar herdeiros. Por isso, após essa pequena crise política, nós sabemos que um rei que não deixa herdeiros acaba criando uma crise política ali. Após essa pequena crise política, o seu irmão toma o seu lugar. Então, um dos pontos importantes a serem enfatizados aqui, já que o texto começa falando sobre Jorão ter herdado o trono de seu irmão e ter dito também, o texto ter mencionado também o pai e a mãe de Jorão, a gente precisa relembrar quem eram esses. Quem era a família de Jorão. Acabamos de falar de Acasias, que recebeu uma palavra de juízo do Senhor e assim morreu. Mas a gente precisa também lembrar dos pais dele, Acabe e Jezabel, que também receberam uma palavra de juízo e morreram. Essa era a família do atual rei de Israel. Uma família marcada pelo juízo de Deus. Seu irmão, sua mãe e seu pai morreram.
Toda a família foi condenada por sua devoção a Baal e rejeição a Deus. Mas Jorão não. Jorão, por sua vez, não se volta a Baal. Olha o versículo 2, que curioso. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal. Ele persistiu como Jeroboão, como diz no versículo 3. Ele persistiu como Jeroboão e seguiu sua obra de sincretismo. Um templo falso, um Deus falso, um culto falso. Ou seja, se a confiança em Baal não era mais a mesma dos seus pais e do seu irmão, a rejeição a Deus era idêntica. Isso seguiu na família. Ainda assim, um homem distante de Deus, mesmo tendo rejeitado o ídolo da sua família, ainda assim, um homem distante de Deus. O verso 4 diz o seguinte: ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. E naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na minha luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus, serão um só exército. Bom, após essa pequena crise política, um dos reinos, um dos locais que eram dominados por Israel, se rebelam, Moabe. Então, tendo essa rebelião, o rei de Israel recorre ao seu parceiro imediato, que é o rei de Judá, Josafá. Josafá, ele foi conhecido por encurtar as relações com Israel. Enquanto em outros momentos, o reino do norte e o reino do sul estavam completamente divididos e não se comunicavam entre si, até entraram em guerra em muitos momentos, nesse momento não. Josafá, ele teve acordos com Acabe, pai de Jorão, teve acordos com Acasias, irmão de Jorão, e agora com Jorão. Eram reinos próximos. Inclusive, esse trecho que nós lemos, ele lembra muito o capítulo da morte de Acabe. Josafá, no capítulo da morte de Acabe, fala a mesma coisa. Olha que interessante. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, do 4 ao 8, diz assim: então Acabe perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Nesse evento, Josafá também falou sobre a necessidade dos conselhos de profetas de Deus. Assim como no capítulo 3 que estamos lendo. E, ao contrário do que se pode pensar, a união de Josafá com Jorão não era algo assim tão agradável, não era algo tão ideal como podemos imaginar. Nós pensamos o seguinte:
O reino de Israel foi dividido lá atrás, depois de Salomão, em reino do norte e reino do sul. Então, quando vemos novamente o reino do norte e o reino do sul se aproximando, a gente pensa, o reino de Israel vai se unir de novo. O povo de Deus vai se unir de novo. E isso é bom, alegria para o povo de Deus. Mas não é exatamente isso que nos é apresentado. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 37, Josafá é condenado por fazer acordos, por se aproximar de Acasias. Olha o texto, irmão. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 37. Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Ou seja, era bom que o reino do norte e o reino do sul estivessem próximos? Não a qualquer custo. Deus, antes de querer que os dois reinos se tornem um, Deus exigia que os dois reinos o servissem. Era necessário que os dois reis, o rei do norte e o rei do sul, se voltassem a Deus, como alertaram os profetas muitas vezes. Como alertou Elias, como alertou Micaías, como agora vai alertar Eliseu. Deus queria que os reis confiassem nele antes de confiança entre si através de alianças políticas. Deus prioriza a fidelidade dos reis à aliança feita com ele, a aliança de Israel com ele. Essa é a prioridade de Deus. Continuando o texto, verso 8, diz assim: Josafá perguntou: por qual caminho atacaremos? Atacaremos Moabe. Então respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: não tenho nada a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, esses 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse pelo respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mais uma vez, um texto muito parecido, né, irmãos? O rei do norte buscando a ajuda do rei do sul, e o rei do sul, mais uma vez, perguntando: acaso não tem nenhum profeta? A persistência em Josafá era um bom amigo, convenhamos. A persistência de Josafá em alertar ao rei do norte: vamos recorrer à palavra de Deus, vamos recorrer ao profeta de Deus. E a recorrente dureza do rei do norte, a dureza de Acabe, a dureza de Acasias, agora a dureza de Jorão, a palavra do profeta. Bom, vamos analisar o que acontece depois de saber dessa revolta. Jorão recorre a Josafá e vai atacar Moabe, mas vai atacar Moabe como? Josafá pergunta a Jorão: por onde atacaremos? E Jorão dá uma boa ideia: vamos atacar pelo deserto de Edom. Então, indo pelo deserto, além da estratégia geográfica, que possivelmente uma boa possibilidade aqui era que eles atacassem Moabe pela retaguarda, também existe a estratégia
de trazer para si mais um rei, o rei de Edom, que era um rei que respondia ao rei de Judá. Então, além de Jorão e Josafá, existe mais um rei nessa guerra contra Moabe. Então, aqui a vitória está certa. 3 reis contra 1. Bom, talvez não. Mesmo unindo o exército do norte, do sul e Edom, eles passam a estar numa situação de grande vulnerabilidade ainda antes da batalha. Eles correm risco de vida sem ainda ter entrado na batalha. Eles se encontram no meio do deserto, numa seca que parece ser inesperada. Uma grande desvantagem que os faz buscar a Deus. Precisamos observar, irmãos, que até esse momento Deus não é buscado nem mencionado. Deus só é mencionado nesse momento de seca. No primeiro livro dos Reis, capítulo 22, que lemos, o texto que lemos, ao consultar o profeta Micaías, antes de atacar Ramote de Gileade, Acabe, que era o rei de Israel na época, ignora os conselhos do profeta e morre. Saber disso, ter essa informação em mente, não faz de Jorão um homem submisso a Deus, mas faz dele um homem que entende Deus como um autor de castigo e juízo. Prestem atenção, irmãos. O clamor a Deus, a consulta a Deus, não parte de Jorão. Parte de Josafá, e quem lembra de Eliseu é um conselheiro de Jorão. Ou seja, ele em momento nenhum recorre a Deus como socorro. Muito pelo contrário, o que ele fala para Eliseu é que Deus entregou ele para ser morto no deserto pelos moabitas. Ele só enxerga Deus como um Deus de juízo, um Deus de morte. Esse era o Deus que Jorão conhecia até aquele momento. Jorão não via em Deus socorro, apenas juízo. O grande exemplo foi visto dentro da sua casa. Seu irmão, seu pai, sua mãe morreram assim, pelo juízo de Deus. Essa ruptura entre o profeta Eliseu e o reino do norte é lembrada por Eliseu ao citar os pais de Jorão. Quando Jorão está diante de Eliseu, Eliseu fala o seguinte: vá consultar os profetas dos seus pais. Falou assim: não entendi o que você está fazendo aqui. Sua família nunca me procurou, você nunca me procurou. Continue consultando os profetas de Baal. E Eliseu acrescenta que a palavra de Deus será trazida naquele momento. Ele dará ouvidos ao clamor daqueles reis, mas por consideração a Josafá, que era temente a Deus. Por misericórdia de Josafá, que estava diante do Senhor. Partimos, irmãos, desse primeiro ponto, que falava dos planos dos reis, e vamos para o segundo ponto, que vai tratar da ordem do profeta. É a ordem do profeta Eliseu. Versículo 15 diz assim: mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água. Vocês, seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Aqui a gente tem uma forma diferente do profeta pronunciar a voz de Deus, do profeta ouvir e transmitir a voz de Deus. Eliseu pede um arpista. O texto também abre margem para que
a gente entenda como harpa ou lira, mas um instrumentista de harpa ou lira. E é uma dúvida que vem para a gente, por quê? Por que uma harpa, nesse momento inesperado, a gente não era um costume que a gente está vendo aqui nos outros textos, por que isso veio agora? E o texto também não dá muitas explicações do porquê do arpista. Mas o que a gente pode perceber aqui, que a harpa e a lira não eram instrumentos estranhos a eles e a nós, ao lermos o texto bíblico. Há muitos salmos que relatam o uso desses instrumentos de louvor a Deus, seja para cânticos de exaltação, seja para socorro de Deus, para clamor a Deus. Por exemplo, o Salmo 98, 4 e 5. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com harpa e ao som de canções. Era comum, não só nesse salmo, mas outros salmos como 33, 49, 57, 81, 108, são muitos salmos que falam sobre isso. Então, não era incomum buscar a Deus, se aproximar de Deus através das músicas. A gente conhece a história de Davi, que através da música também acalmava o coração de Saul, e Deus se manifestava através da música. Então, aqui, quando Eliseu invoca a Deus utilizando a música, diferente de outros momentos, essa manifestação de Deus aqui não traz para a gente uma regra específica, também não traz para a gente uma curiosidade bizarra, qualquer coisa do tipo, mas só nos lembra das inúmeras ferramentas que Deus nos dá, pela sua misericórdia, para que a gente possa buscá-lo e louvar a Deus e nos aproximar dele, através também das músicas, como em outros momentos foi através das orações, como em outros momentos foi através da ministração de outros homens. Deus, pela sua infinita misericórdia, fala conosco por muitas formas. E a música, assim como em muitos outros trechos da Bíblia, muitas outras passagens da Bíblia, aqui é uma ferramenta poderosa para que Deus fale conosco. E espero, irmãos, que abrindo um parêntese aqui, espero, irmãos, que isso não seja algo estranho a nós. E eu me preocupo que, quando lemos um texto desse e achamos isso muito estranho, talvez seja porque nós não encaremos o louvor a Deus da maneira que deveríamos encarar. Como uma forma de ouvir a voz de Deus, como uma forma de transmitir a voz de Deus, como uma forma que Deus escolheu se manifestar no meio da sua igreja. E esse texto nos relembra muito bem isso. Bom, em seguida, ao trazer a palavra de Deus, Eliseu diz que não haverá vento nem chuva ali, mas ainda assim o lugar se encherá de água. Talvez a água brote das cisternas cavadas, o texto não diz, ou talvez ela desça das montanhas, alguma chuva que caiu lá nas montanhas e veio descendo e chegou até aquele lugar. Independente da origem, o mesmo Deus que já havia se revelado fazendo a chuva cair do céu, dessa vez faz a água brotar da terra. Deus agindo e sustentando de diversas formas. Impressionante como no livro dos Reis, tanto no primeiro quanto no segundo, Deus vem preenchendo todos os espaços, mostrando que Ele é o Senhor de fato sobre todas as coisas, agindo de formas completamente diferentes. E o profeta Eliseu termina dizendo, mas para o Senhor isso ainda é pouco. E agora vamos para a última parte, o terceiro trecho, que é a resposta divina. Verso 20 ao verso 27, dizem assim: no dia seguinte, à hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo em direção a Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos que eram capazes de punhar armas, dos mais jovens ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue.
Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e os arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só que Haresete ficou com pedras no lugar. Mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então, pegou o seu filho mais velho, que deveria sucedê-lo como rei, e sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Interessante, irmãos, que assim como os três reis, essa união de três reis que citamos, o rei de Israel, Judá e Edom, assim como aconteceu com eles, a derrota do rei de Moabe se inicia ainda antes do campo de batalha. Assim como os três reis estavam começando a ser derrotados antes de entrar na batalha e foram salvos por Deus, o rei de Moabe começa a ser derrotado também antes de entrar na batalha. Mas não há um Deus para salvá-los. Foi levantado um grande exército por parte dos moabitas, mas sem efetividade, porque foram enganados pelo sol e pela água. Olha que interessante, irmãos, a gente está falando de 3 exércitos unidos contra um exército enorme, onde jovens, velhos, quem podia levantar uma espada estava presente naquele exército. E os fatores decisivos dessa batalha são uma água que brota na terra, o sol que bate na água de forma que parece ser sangue. Você vê o quão secundário é a arma na mão do homem, a quantidade de homens, a estratégia militar. Deus é o agente principal no meio de toda essa batalha. Deus é quem está conduzindo toda essa guerra, toda essa luta. Os moabitas estavam prontos para lutar contra os reis, contra os 3 reis, mas foram derrotados por Deus. A derrota e a destruição se estende do campo de batalha até a cidade dos moabitas. A ira de Deus contra aquele povo se revela na sua ordem em relação às árvores, às fontes, às plantações. A gente vê no Pentateuco algumas ordens sobre como o povo de Israel deveria se posicionar numa batalha, e a gente vê ali, dentre aquelas ordens para que as árvores frutíferas não sejam destruídas. Mas aqui, nesse momento, Deus pede para que até as árvores frutíferas sejam destruídas, mostrando que aquela cidade de Moabe, por mais que a iniciativa tenha partido dela, ela ter se rebelado contra Israel, mostrando que aquela cidade estava sofrendo um juízo de Deus naquele ataque. Não era só uma proteção de Israel naquele momento. Não era só fazendo que o território de Israel se expandisse mais um pouco. Não era isso. Era juízo de Deus contra Moabe. E mesmo que o rei Messa, o rei de Moabe, tenha tentado atacar o rei mais fraco, que era o governante de Edom, o rei de Moabe também não teve sucesso. Então, numa medida desesperada, o rei de Moabe nos mostra o que talvez seja um dos maiores motivos do tamanho da ira de Deus contra aquele lugar. Ele sacrifica o próprio filho, o sucessor ao trono. Irmãos, nem entre os povos que tinham esse costume de sacrifício humano isso era comum. Sacrificar o sucessor ao trono. E isso é um tiro no pé. Você impede que a dinastia prossiga. Você sacrifica o primogênito, e foi isso que ele fez.
Ele fez isso para que tivesse o socorro do seu Deus, conhecido como Camus. A própria Bíblia chama o detestável rei dos Moabitas, o Deus Camus. Existe agora uma curiosidade, irmãos, que é impressionante como a palavra de Deus ela se confirma com o passar do tempo. E como tudo isso que nós lemos na Bíblia, às vezes parece uma historinha fantasiosa, às vezes a gente encara como se estivesse lendo O Senhor dos Anéis, vendo um filme de fantasia, vendo uma coisa mitológica, legal. Não, a palavra de Deus é real. A palavra de Deus conta a história do homem, a manifestação de Deus no meio dessa história. Recentemente foi achado uma pedra chamada a Estela de Moabe. Muito interessante. Ali tem inscrições naquela pedra do próprio rei, na pedra está como rei Mesa, provavelmente esse rei Mesa aqui, falando sobre os seus feitos, falando sobre os seus acordos, falando sobre o que ele fez. Até comentei com a Larissa, parece até um prefeito no final de mandato, que ele fala, eu construí a ponte tal, eu levantei não sei o quê, eu asfaltei a rua, tem uma parte da pedra que parece muito isso, do rei Mesa falando das coisas que fez em Moabe. E é interessante que a gente vê nessa pedra a descrição dos reis demonstrando a percepção do ponto de vista dos moabitas. Os moabitas entendiam que o domínio de Israel sobre eles era sinal da ira de Camus. E eles não entendem muito bem, e na inscrição você consegue perceber que eles não entendem muito bem, porque o rei Mesa, ele estava sendo um bom servo do Deus dele. Ele, além de reconstruir a cidade, ele restaurou os templos para Camus, ele restaurou as torres para Camus, ele restaurou os sacrifícios para Camus. Mas ainda assim ele achava muito estranho, porque Israel continuava vencendo, e às vezes ele é muito interessante, que às vezes ele se vangloria por algumas vitórias sobre Israel. Nós conseguimos pegar 2 jarras de Israel. Assim, umas pequenas vitórias que eram comemoradas naquele ambiente de luta, mas a gente via que aquele povo sofria por adorar um Deus vazio. Assim como Israel cultuava o seu Deus, Jeová, Moabe cultuava o seu Deus Camus, em lugares sagrados, com orações, com sacrifícios, mas Camus não era Deus. A Camus eram sacrificadas crianças. Isso era um costume naquele local. E era um costume descrito pelos próprios moabitas, o sacrifício infantil, né? Para Camus eram feitas orgias cultuais. Para ele, o sangue de homens era alimento. Um Deus, uma figura violenta, uma figura poderosa, uma figura marcada pelo sangue. Mas mesmo para essa figura, numa guerra, onde está a vitória dele? Mesmo depois do maior sacrifício possível, o sacrifício do sucessor ao trono, onde está a vitória de Camus? Mesa, e esse homem que dedicava tudo, que se dedicava ao seu Deus, ele sacrificou tudo em troca de nada. Ele sacrificou tudo em troca de nada. Um texto com um fim bem duro. E dele precisamos tirar algumas aplicações. Primeiro, irmãos, a gente precisa entender, temos alguns homens ímpios e alguns homens bons no texto, graças a Deus,
Mas a gente precisa entender quais são os pontos de atenção desses homens que a gente precisa se voltar para fazer os nossos julgamentos. O primeiro ponto é que o padrão do homem não basta. Jorão derrubou a coluna consagrada a Baal, erguida por seu pai. Jorão não perseguiu o profeta, como fez sua mãe. Jorão não buscou o conselho de Baal, como fez seu irmão. Mas o texto diz que Jorão fez o que o Senhor reprova, porque ele não buscou a Deus. Ele não levou o povo a buscar a Deus. Talvez ele fosse menos crente que Josafá e um pouco mais crente que Acabe, mas isso ainda fazia dele um ímpio. E trazendo como aplicação, a gente se pergunta o quão distante estamos de Deus. E o que a gente tem usado como padrão para entender essa distância que podemos estar de Deus? O padrão do homem não basta. Eu e você, quando fazemos essa autoanálise, se estamos próximos ou distantes de Deus, a gente compara com quem? Qual é a nossa régua? Você é mais ou menos crente que quem? Não importa. E se persistimos em não buscar a Deus, não importa. A comparação com homens é inútil. É inútil. A Bíblia reitera muitas vezes que Cristo é o padrão perfeito. O padrão da vida rendido a Deus. Todo o resto é inútil. Todo o resto é padrão de homem. Não erra que nem fulano. Não, eu não faço a mesma coisa que ele. Ele faz aquilo que eu acho abominável. Isso te põe em que lugar? Talvez você não faça a mesma coisa que outra pessoa faça. Mas se você não é rendido a Deus, ainda é um ímpio. É necessária a rendição a Deus. Precisamos, irmãos, segundo ponto dessas aplicações, precisamos conhecer Deus e não as histórias de Deus. Conhecer histórias sobre Deus não basta. O Deus de Israel sempre esteve presente na história da família de Jorão. Mas Jorão nunca experimentou o seu socorro. Sua estratégia de apoio de Josafá, reforço militar de Edom, estratégia de guerra contra Moabe foram frustradas. O socorro de Deus, pela palavra de Deus, se revela a Jorão por meio de Eliseu. E ali ele passa a sair de conhecer histórias sobre Deus para conhecer Deus. Porque a sede no deserto é saciada pela palavra de Deus. A vitória na batalha é conquistada pela palavra de Deus. A solução dos problemas dele e também dos nossos podem vir de Deus, porque nada foge do controle de Deus. Mas para Deus, isso ainda é pouco, como disse Eliseu. Deus fez todas essas coisas, resolveu o problema, resolveu uma seca e resolveu uma guerra. Mas para Deus isso ainda é pouco. A palavra de Deus, essa mesma palavra que trouxe todas essas bênçãos, é a fonte inesgotável e sacia muito mais do que a sede. Como Cristo falou para a mulher samaritana, é a água que sacia uma vez. É a água que sacia de forma definitiva. A palavra de vitória do Senhor não se restringe às batalhas das guerras dos reis antigos e nem às nossas batalhas da semana.
A vitória de Deus está no cavaleiro que está sobre o cavalo branco e traz a vitória final. Nós falamos muito sobre lutas, a luta da semana, as lutas que passamos. Estou passando por uma luta, estou passando por uma provação, não é assim que a gente costuma ouvir? E isso não pode ser menosprezado, realmente há lutas. Realmente há lutas semanais, são difíceis de serem superadas. E a gente fica ansioso pelo resultado de todas elas. Mas, irmãos, por mais que Deus possa resolver, e Deus, pela sua misericórdia, resolve, para Deus isso ainda é pouco. Porque Ele pode ir além. Ele vai além. Ele já foi além. Apocalipse 19, do 11 ao 16, diz: vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é vitória. Isso é vitória. A vitória da semana, das guerras, do que quer que seja, da doença, do trabalho, da falta de dinheiro, são importantes e Deus pode fazer. Mas isso é pouco para Deus. Isso é vitória. Essa é a vitória que temos em conhecer a Deus. Não é uma vitória sobre um episódio de luta, é a vitória de Cristo sobre a história. E por último, irmãos, entregar tudo não basta, se a entrega não for aquele que é o Senhor de tudo. Por meio de Eliseu, o Senhor restaurou as fontes de água e fez frutífera as terras da sua aliança. Mas também tapou as fontes e destruiu os campos daqueles que odiaram seu nome. Messa, o rei de Moabe, não errou por falta de entrega. A gente precisa lembrar disso. Ele errou por falta de Deus, do Deus verdadeiro. A entrega do Deus verdadeiro ao Deus verdadeiro tem outro tipo de recompensa. Abraão foi fiel a Deus e Deus não tomou o seu filho, mas deu herança de um povo. Moisés foi fiel e entrou no deserto e recebeu a liberdade do seu povo. Cristo foi fiel até o fim e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se hoje a gente vive num mundo que pede mais entrega, que tem lemas como sem sacrifício não há vitória, no pain, no gain, a Bíblia diz que só há vitória quando entregamos nossa vida para aquele que se fez sacrifício em nosso lugar. No sacrifício dele, temos a vitória. E só ele nos basta. Só Deus nos basta. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus, Pai amado, Senhor, mais uma vez tua palavra, Senhor, foi lida, foi comentada, e que meus irmãos, Pai, tenham ouvido a tua voz assim como eu ouvi, Pai. Que a tua obra, Pai, tenha sido feita nesse lugar, Senhor, pela tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor ainda tem muito mais a falar
em cima desse texto. Que tua palavra é a fonte inesgotável de vida, Pai. Então que o Senhor complete, Pai, pela tua misericórdia, a palavra no coração dos meus irmãos e na minha, Pai. Que o seu nome seja engrandecido e que não depositemos, Senhor, nossa esperança em qualquer outro lugar, em qualquer outro Deus, em qualquer outra entrega. Que não seja, Pai, a entrega das nossas vidas a Ti, Pai. Tua palavra nos basta, Pai. Tua presença nos basta. O Senhor nos basta, Pai. Nada mais precisamos, senão a esperança em Ti. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim que te oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.